Nessa quinta-feira, dia 15 de setembro, Ponta Grossa comemora seus 188 anos. A data marca que momento histórico? É sobre isso que a gente vai conversar com a professora e historiadora Aida Mansani Lavalle, que está conosco hoje, a nossa convidada. Professora, prazer recebê-la. O prazer é todo meu, estar principalmente numa emissora que representa, assim, a cidade, né? Ela é nossa inteiramente. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, Ana Cláudia. Obrigada, professora. E nosso 15 de setembro de 1823, o que aconteceu que entrou para a história da cidade? Bem, o que aconteceu a fundação da freguesia de Ponta Grossa. O que isso representa? É que nós já possuíamos uma população estável, representativa até a esse momento, embora nós não tivéssemos um centro populacional determinado, né? Eram muitas fazendas, muitas propriedades, porém existia uma interação entre todos e graças à representatividade de muitos dos nossos fazendeiros, inclusive um deles que tinha um destaque especial na cidade, na então população da atual cidade, Miguel da Rocha Ferreira Carvalhais, nós tivemos uma ida frente ao imperador, Dom Pedro I, e a solicitação de que aqui então se fizesse a fundação de uma freguesia, tornando-nos aos poucos independentes de Castro, que nós éramos considerados até então bairro da Vila de Castro. E daí, então, isso em 15 de setembro de 1823, o imperador Dom Pedro I nos declara como freguesia de Ponta Grossa. E quando que a gente vira efetivamente cidade? Quais são os passos seguintes, professora? Bem, o crescimento foi rápido até para os parâmetros da época. Nós chegamos a 1855, recebendo o status de vila, e em 1862 chegamos a ser reconhecidos como cidade. A partir daí, nós temos uma praticamente total independência de Castro, né? E um desligamento de funções que Castro exercia sobre a nossa cidade. Então, quer dizer, como cidade mesmo, nós temos, ano que vem fazemos 150 anos. Olha aí, que data, hein? Vamos comemorar. E, professora, bom, para nós virarmos freguesia em 1823, significa que antes o pessoal já estava por aqui. Nós temos um exemplo físico erigido, que é a capela de Santa Bárbara do Pitangui, que é de 1700, né? Então, quando é que começa efetivamente a povoação da nossa região aqui? Por quem? É marcada sempre em 1704, quando Pedro de Almeida Taques e seus familiares requerem uma sesmaria que engloba o nosso território atual. Essas sesmarias foram aos poucos sendo, essa sesmaria foi aos poucos sendo subdividida. Nós temos o caso de um genro dele que fica aqui. E segundo um grande historiador curitibano que escreveu sobre as origens de Ponta Grossa, esse escritor, ele coloca, né, um sítio de Santa Fé como sendo o território que hoje é o município propriamente dito e o seu centro. Bem, essa população, ela descende, evidentemente, desses fazendeiros paulistas que se expandiram para o sul em função da busca de elementos que pudessem contribuir com a mineração do ouro em Minas Gerais. Minas Gerais, com a descoberta do ouro no final do século XVIII, ela abre assim um caminho muito interessante para vamos dizer assim, as províncias que estavam em torno de Minas Gerais, porque na região do ouro não se produzia nada a não ser o ouro. Ah, tá. E por isso, São Paulo, como limítrofe, ele precisou se adaptar a essa situação para ganhar dinheiro, que na verdade os paulistas eram considerados muito pobres nessa época. Eles não tinham de onde sobreviver, não é? A não ser de vendas e trocas. Então, nesse momento, os paulistas se organizam, criando gado,
e fazendo com que outros elementos próprios para alimentação fossem transportados para Minas Gerais. Abre-se um novo parênteses, que é a necessidade de elementos de transporte. E aí, em 1730, começa uma fase econômica interessantíssima no interior do Brasil, que é o tropeirismo. E a vinda dos tropeiros, a passagem deles passa automaticamente por Ponta Grossa, porque desde o tempo dos indígenas, anterior aos homens brancos, Ponta Grossa sempre foi uma rede de trilhas, né? Em que os indígenas palmilhavam. Então, o que acontece? Por onde os paulistas seguiam para se demandar ao interior que eles não conheciam, né? Evidente, não conheciam, não tinham mapa, não tinham orientação nenhuma. Então, eles seguem as trilhas indígenas. E aproveitam os caminhos. Aproveitam e vão abrindo novos caminhos na medida que é possível. Então, o primeiro caminho, que eles chamam Caminho do Viamão, que vai ligar os paulistas até uma região do Rio Grande do Sul, passa aqui por Ponta Grossa. E o Rio Grande, ele tem nessa ocasião uma quantidade muito grande de gado solto nos campos, que vai ser objeto de confisco dos paulistas. Eles vão trazer esse gado até São Paulo e revendê-lo para Minas Gerais. É uma fonte muito grande de lucro, não aos nossos olhos de hoje, mas naquele momento em que não existia outra fonte, né, que fosse melhor, eles faziam isso. Bom, com isso, as terras aqui todas em redor de Ponta Grossa, já desde Jaguaraíva até a fronteira atual, vamos dizer, com Santa Catarina, elas vão sendo descobertas aos poucos e sendo objeto de cobiça paulista, que vão abrindo com essas sesmarias terras novas, ambientes novos, para onde se dirige uma população que aos poucos vai se fixando e vai com isso criando essas populações locais. Castro, começa em Jaguaraíva, talvez, Castro, Piraí, Castro, Ponta Grossa, Palmeira e daí em diante, Lapa, etc., até chegar ao que eles chamavam de Estrada da Mata, dentro do estado de Santa Catarina, que vai sair nas regiões gaúchas que eles tanto ambicionavam. Com o tempo, nós veremos uma outra substituição disso, que é a compra no sul, que eles chamavam continente de São Pedro, o Rio Grande do Sul. Eles vão comprando muares, ou seja, mulas, tropas de mulas, para fazer a ligação de transporte entre São Paulo e Minas, e entre Minas e os portos, por onde eles mandavam o ouro para Portugal. Professora, essa nossa conversa está muito boa e são aí muitos anos, mais de 300 anos de história aí para a gente contar. Podemos continuar no próximo bloco? Podemos. Então, você não sai daí que a gente já volta, é um instante só.